Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a soberania de Deus preparando e guiando o rei Ciro da Pérsia. Vamos lembrar desse assunto, mas há um capítulo que eu queria trazer à sua consideração, muito significativo sobre isso, no profeta Isaías, o capítulo 44. O rei Ciro era da Pérsia, ele foi dos primeiros que vieram e venceram a Babilônia e reinaram no lugar. Um conglomerado de medos e persas que se juntaram, conseguiram se entender. Eu acho isso muito importante, quando dois povos conseguem se entender, é que há uma disposição em cada um deles de ceder para que outro participe. E eles se uniram, se tornaram uma força muito grande e venceram a Babilônia. Destruíram por completo a cidade de Babilônia, que ficou destruída até hoje. Não há uma cidade de Babilônia reconstruída. Quando a gente vai a Israel, a gente vê uma cidade de Jerusalém. Ela foi destruída várias vezes, mas foi reconstruída. Então existe uma cidade de Jerusalém. Existe na Síria a cidade de Damasco, que dizem que é a cidade viva mais antiga do mundo, 5.000 anos, dizem eles, que não foi destruída. Enfim, mas a cidade de Babilônia não existe mais. Essa cidade que deu origem ao grande império babilônico foi destruída pelos medos e persas. E o rei Ciro tem importância nisto. Isso aconteceu por ocasião da época do cativeiro de Judá, que começou em 586 a.C., a destruição da cidade de Jerusalém. Mas antes, a Babilônia já estava conquistando Judá. Antes ainda, a Assíria já tinha conquistado e destruído Samaria. Conquistado Israel por partes, por fim destruiu a capital Samaria e acabou com o país Israel, Reino do Norte. Mas a Síria foi vencida e veio a Babilônia, que começou a comer partes de Judá. Por fim, destruiu Jerusalém. Isso aconteceu quase 200 anos depois desta profecia. E em Isaías, então, no capítulo 44, Deus vindicando para ele a grandeza e a soberania. E ele diz: lembra-te, Jacó, destas coisas, porque tu és meu servo, eu te formei, eu desfaço as tuas transgressões, volta-te para mim. Assim diz o Senhor, o mesmo que te formou: eu sou o Senhor, que faço todas essas coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. No final ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Crio as trevas. As trevas foram criadas. Dizem alguns que trevas é a inexistência de qualquer coisa. Não, Deus diz que Ele criou as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Isto é a soberania de Deus. Ele diz: eu, o Senhor, faço todas estas coisas, inclusive a destruição de Jerusalém, com propósitos. Ele diz: eu confirmo a palavra do meu servo, eu cumpro o conselho dos meus mensageiros. Eu digo de Jerusalém, ela ainda não tinha sido destruída, ela vai ser reedificada. Quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Ou seja, primeiro eu vou destruir Jerusalém, para depois reconstruir. Eu digo de Ciro,
Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E também digo de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Interessante, isso é a soberania de Deus. Ele faz o que ele quer, ele sabe o que faz, tudo tem propósito, mas ninguém vai questionar ou pedir contas e nem confrontar o Senhor, porque não adianta. Com quase 200 anos de antecedência, ele preparou o caminho de Ciro, que seria um conquistador da Babilônia, e posteriormente ele seria o imperador ali naquele império medo-persa. E ele estaria sendo dirigido por Deus. No capítulo 45 de Isaías, ele diz: o Senhor diz ao seu servo Ciro: eu te tomo pela tua mão direita para bater as nações e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, ó Ciro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas das nações. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei, Ciro, pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. O Ciro não era do povo de Deus, mas Deus o usou. Deus é soberano, usa quem Ele quer. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. E eu te cingirei, Ciro, ainda que não me conheces. Isso para que se saiba, até ao nascente do sol e desde o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Coisa tremenda. Deus levantaria o Ciro para cumprir toda a sua vontade. Sem ferir o livre-arbítrio do Ciro, Deus o usou, fazendo com que tudo se tornasse óbvio para ele. E o Ciro foi aquele grande libertador que deu a ordem para que todo judeu que quisesse voltasse para a Judéia e reconstruísse o templo. Todos poderiam ajudar, e os judeus foram com a mala cheia, digamos assim, com ofertas que eles receberam, muito dinheiro, eles levaram para se instalarem lá na Judéia de novo. E assim, cumprindo os 70 anos da profecia de Jeremias, eles estariam lá na terra de Judá, reconstruindo tudo, e principalmente Jerusalém e o templo. Ciro deu essa ordem e começou aquele processo. Deus avisou que usaria o Ciro, embora o Ciro não fosse um religioso da religião de Deus, digamos assim. Ele não era do Senhor. A história cita muitas questões pelas quais o Ciro teria feito isso. Alguns dizem que ele fez isso para com todos os deuses de todas as nações. A gente não pode comprovar isto, mas que ele fez com Israel, ele fez. Reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro que precisava ser adorado, e ele, o rei Ciro, o grande imperador do mundo, precisava das bênçãos desse grande Deus. Isso já bastava. Por causa disso, ele deu todo o apoio para os judeus retornarem do cativeiro, o que cumpria profecias de Deus e propósitos benignos. Deus queria que o seu povo, retornando do cativeiro, tivesse a grande oportunidade, e a última também, oportunidade. E aquela oportunidade foi dada por Deus. Lá pelo ano 600, o rei Josias, o último rei bom, já tinha morrido. Em 597 a.C., o rei Jeoaquim, que era uma peste, uma praga, filho de Josias, morreu como um cachorro na rua assim.
e começou a reinar o último rei, que não foi muito melhor que ele, o Zedequias, que era irmão dele. Esse Zedequias foi o último rei, e em 586 a Babilônia veio com toda a fúria e destruiu por completo tudo, matou muita gente, o que restava lá. Com toda a fúria destruiu tudo e destruiu a cidade de Jerusalém e o templo também. E então foi para o cativeiro um grupo pequeno, entre 5 e 10 mil judeus que foram preservados no cativeiro, porque Deus queria. E lá no cativeiro Deus começou um avivamento. Começou com o Ezequiel esse avivamento, mas o Daniel aparentemente já tinha ido antes e já estava exercendo influência sobre os reis. Então Ezequiel entre o povo de Judá, promovendo um despertamento espiritual, uma volta para a Bíblia. E junto ao rei, no palácio, Daniel e seus amigos, que influenciaram grandemente o rei Nabucodonosor. Bom, nós vemos a história se desenrolar. O Daniel foi o grande instrumento que Deus usou junto aos reis. Primeiro Nabucodonosor, depois tem um intervalo ali que a história não caracteriza bem, depois o Nabonido e o Belsazar, que foi aquele que morreu para o Ciro entrar e tomar a Babilônia e destruir toda. E então o Daniel continuou com a Pérsia, os medos e persas também. O Dario era o medo e Ciro era o persa, e eles foram reis, e o Daniel continuou no reinado deles todos, exercendo uma grande influência, até que o Ciro deu a ordem para que os judeus voltassem para a sua terra. Deus dirigindo tudo. Essa volta se deu no ano 536 a.C., e eles começaram um pouco devagar a construção do templo, sem muita convicção, até que foram impedidos pelos adversários. E a obra ficou parada cerca de 16 anos, e então veio no ano 520 antes de Cristo, era já o rei Artaxerxes, e depois da Ester, depois do Xerxes, o Assuero da Ester, veio o Artaxerxes, e então o Esdras veio no tempo dele, mas primeiro veio o Ageu e Zacarias profetizando, e se animaram Zorobabel e Jesua, ou Josué, o sumo sacerdote, reconstruíram o templo em 4 anos, e no ano 516 esse templo foi construído. Muito tempo depois é que veio o Esdras, ano 458. 13 anos depois veio o Neemias, no ano 444, 445 a.C. E então o Neemias ficou por cerca de 20 anos ali, e depois não houve mais profeta. O último foi Malaquias nessa época também, e aí encerrou o Antigo Testamento, 400 anos sem revelação de Deus. A história não parou, os judeus continuaram agindo, inclusive tiveram um capítulo muito bonito de heroísmo que durou cerca de 100 anos até que os romanos tomassem, e aquela foi a última oportunidade deles independentes. Aí nunca mais Israel veio a ser independente, até nossos dias recentemente. Mas esses 2000 anos aí, na verdade, bem mais 2.400 anos, Israel ficou sem uma soberania, e tudo fazia parte do propósito de Deus. O que eu quero mostrar é que uma nova etapa começou com o rei Ciro, cumprindo uma profecia de Deus. Na soberania de Deus, ele pré-anunciou o que o Ciro viria a fazer. Mas isso não aconteceu de graça. Não foi assim por sorteio que de repente aconteceu de um Ciro sonhador aparecer. Não, houve um trabalho.
de Esther, Mordecai, de Daniel, principalmente Daniel, junto à corte do rei. O bom testemunho deles, a oração deles em favor do reino, aquelas orações fervorosas, Daniel 9 e outras orações que são mencionadas na Bíblia, o capítulo de heroísmo no livro de Esther com Mordecai, tudo isso foi uma preparação. Deus estava agindo no cativeiro. O Daniel foi o principal instrumento que Deus usou para que o rei Ciro tremesse diante de Deus. Interessante. O rei Ciro cumpriu a profecia, mas porque havia um Daniel preparando o ambiente. Eu quero tirar uma conclusão para nós. Nós temos governantes no Brasil nem sempre agradáveis a nós, nem sempre simpáticos a nós, mas sejam quais forem os governantes, nós podemos influenciar a história do nosso país com orações de intercessão. A Coreia do Sul é o grande exemplo moderno de como a oração faz diferença. O povo de Deus que ora todos os dias, 1 hora pela nação, fez com que a Coreia do Sul se tornasse um dos grandes países de nossos dias. E a educação na Coreia do Sul está sempre lá no alto, entre os primeiros do mundo, por causa da oração do povo de Deus. A tecnologia, o avanço tecnológico, a Coreia do Sul é um grande, poderoso país em economia, porque o povo de Deus ora. A oração e a intercessão do povo de Deus fazem uma diferença tremenda no país. Infelizmente, no Brasil, os evangélicos gostam de se posicionar, gostam, não gostam, votam, não votam e ficam só por isso. Não fazem diferença, independente de em quem a gente tenha votado, nós devemos orar e interceder pela nossa nação. O Daniel mudou o curso da história, porque ele influenciou um rei Ciro, que foi usado por Deus para mudar por completo o curso da história. Nós podemos mudar a história do Brasil, se formos orar. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, chorar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o povo de Deus no Brasil precisa sim se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está muito doente, que nos inspiremos no exemplo de Daniel, que foi o instrumento usado por Deus para que o Ciro fosse aquilo que foi. Nos inspiremos nos servos de Deus do passado que oraram e mudaram a história. Hoje em dia, nos cristãos sul-coreanos que também mudaram a história do seu país. Isso exemplifica para nós, segundo Crônicas 7,14, Deus é o mesmo, Ele age atendendo a oração dos seus servos. Ele quer que estejamos na brecha. Você tem estado? Você tem uma vida de oração? Tira um tempo consciente para orar pelo seu país? Comece a entender isso e praticar.